Olá, muito bom dia, seja bem-vindo aqui a mais um Projeto 557, onde a gente está aqui conversando sobre alguns temas importantes para o seu negócio rural. Recebi várias perguntas, recebi aí de vocês muitas dúvidas, muitos desafios e a gente está aqui hoje para responder alguns deles. Vou começar hoje respondendo cinco perguntas assim, das que mais chegaram, as que mais foram perguntadas para a gente, selecionamos cinco para estar aqui conversando com você nesse dia, nesse projeto 557. Primeira delas, por onde eu começo um projeto rural? E aí vem uma questão muito importante. A maioria dos produtores entendem que começar um negócio rural é ter a propriedade. Eu preciso ter uma propriedade para ter um negócio rural. Então, se eu não tenho uma propriedade rural, eu não posso ter um negócio ou eu vou precisar atrasar o meu projeto rural. E não é assim. A propriedade rural faz parte do projeto rural, mas ele não necessariamente precisa ser o início. E você pode ter um projeto rural e você não ter uma propriedade. Mas, Gêlio, do que é que você está falando? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Primeira questão. Eu preciso desenvolver um produto. Eu preciso de um negócio. Para mim ter um produto, ter um negócio, eu preciso entender qual é o mercado. Para quem eu vou vender? Quem é o meu cliente? Como o meu cliente quer esse produto? Como que isso vai estar sendo absorvido pelo mercado? Eu quero produzir uma caneta azul, mas o mercado quer uma caneta preta. Eu vou conseguir colocar minha caneta azul num preço adequado no mercado? Muitas vezes não. Então, o que eu preciso fazer? É entender o mercado, é conhecer esse mercado, é conversar com as pessoas, procurar identificar potenciais clientes. E ter um cardápio de clientes. Não pensar em ter um, dois, três clientes, não. É ter um cardápio. Quanto mais clientes você tiver para determinado produto, mais sustentável vai ser esse produto e de mais longo prazo. Porque tem mais interessados. Então você vai conseguir ter aí uma possibilidade de comercialização mais segura. Você não vai estar dependendo de um cliente só, se aquele cliente acontece algum problema, se aquele cliente para de estar ali comprando o seu produto, você não tem para quem entregar mais esse produto. Então é muito importante a gente está trabalhando esse processo de mercado primeiro. Entender qual é o mercado, entender como você vai trabalhar e muitas vezes você pode ter um negócio rural fazendo uma parceria com quem já tem uma propriedade. Alguns já disseram para mim, Sigênia, eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho como comprar uma propriedade. Mas você pode estudar mercado, você pode desenvolver um negócio e fazer parceria com quem tem. E muitos que têm uma propriedade estão procurando um parceiro porque exatamente ele tem a propriedade e não tem o restante. Ele não sabe o que produzir e não sabe para quem vender. Então, por onde você começa? Pelo mercado. Vou entender o mercado, vou estudar esse mercado, depois eu vou desenvolver o produto. E o processo de desenvolvimento do produto é um processo que requer tempo, que requer dedicação e que você vai precisar investir um tempo nisso. E muitos partem logo direto, comprar propriedade, começar a fazer, eu vou plantar, eu vou fazer, e depois vão pensar no mercado. Aí vem uma outra pergunta que me fiz, que tem aqui. Gente, por que eu tenho que vender tão barato o meu produto? É difícil muitas vezes estar no campo, produzindo, né, cuidando, né, tendo os tratos culturais ali, cuidando daquela planta, cuidando daquela produção. E na hora de vender, na hora de você ser valorizado por todo o esforço que você fez, você precisa baixar preço. Muitas vezes você não acha nem como estar colocando esse produto no mercado de uma forma adequada. Alguns têm que até dar o produto porque está perdendo, porque não consegue colocar no mercado. E aí, esse é um dos principais erros que o agricultor tem cometido, que o agricultor tem feito, porque é necessário que ele saiba para quem ele está vendendo, para quem você vai entregar esse produto, ele quer o produto in natura. Vamos dar um exemplo aqui do milho. O milho, a maioria dos produtores, principalmente na minha região, qual é o cenário? Eles pegam o milho e plantam no dia 19 de março para comer esse milho no São João. E para vender esse milho, porque é uma época festiva, né? De São João, São Pedro, tem aí uma demanda muito grande por milho. Só que todo mundo planta. Então tem uma demanda, né? É uma festa tradicional, mas ao mesmo tempo o que é que acontece? Todos plantam. Como todos plantam, você encontra milho de todo jeito. Milho com qualidade, milho sem qualidade, milho grande, milho pequeno, milho que está verde, milho que já tá um pouquinho passado, já está duro. Então você encontra de todo jeito e de todo preço. Porque todo mundo plantou para a mesma época. Aí quando você chega em julho, em agosto, em setembro e você quer milho, você não acha.
Então, um agricultor despertou e falou assim, eu vou fazer o que eu vou fazer, eu quero ter milho para toda semana. Eu não quero ter milho só para São João e São Pedro, eu quero ter milho para todo ano. E com 2 hectares ele consegue fazer isso. Tem parcelas que ele planta, eu consigo vender 200 espigas por semana. Eu vou plantar para entregar as 200 espigas por semana e vou estar montando o meu sistema de plantio para que isso possa estar acontecendo. Eu ter toda semana para plantar e toda semana eu tenho para colher. E aí ele bota na bandejinha, consegue entregar no supermercado, no sacolão. Ele começou a montar os clientes dele, começou a ver onde é que ele consegue estar fazendo esse trabalho. Isso é um exemplo de milho. Existem outras possibilidades aí também de você estar utilizando outras culturas para estar fazendo isso. Uma horta, por exemplo. O processo de escalonamento da horta precisa ser muito bem pensado. O seu cliente ele não quer comprar o tomate cereja uma vez no ano, 2 vezes no ano. Ele quer esse tomate cereja toda semana. Ele quer ter segurança de que você é um bom fornecedor para ele, que você está fornecendo um produto de qualidade e você tem toda semana para estar ofertando. Então, isso é muito importante e a gente precisa estar atentando para esse processo. E muitas vezes a gente não tem o nosso fornecedor, do nosso agricultor, essa segurança. Isso faz com que o cliente ele comece a ter outros fornecedores também e você não fica fidelizado. Então, primeira coisa, pensar pelo mercado, escolher, ver qual produto o mercado quer e depois você vai pensar em como você vai planejar isso. Planejei o processo, vou passar agora para produzir. Como que eu produzo? Como é que eu vou plantar? Que tipo de semente eu vou trabalhar? Onde é que eu encontro essa semente? Essa semente é de qualidade? Eu vou comprar semente de pacotinho ali na loja de produtos agropecuários, vai funcionar? Essa semente tem um bom poder de germinação? Como que é essa semente? Como que é a muda? O que é que você vai estar trabalhando aí para você ter qualidade genética para o seu plantio? Não é plantar de qualquer jeito. Tem algumas variedades de algumas plantas que você planta ela na primeira safra da semente, a segunda você tem que comprar a semente novamente, porque já houve uma mudança nessa semente para que ela não seja uma semente que dê uma boa produtividade na segunda geração, nem na terceira geração. Você tem que estar novamente voltando à fonte, comprando essa semente aí de quem está produzindo ela. Por outro lado, você tem também as sementes crioulas. As sementes crioulas não tem nenhum tipo de modificação genética nela e você consegue estar aí multiplicando ela. Você planta, você colhe, você consegue replantar. E aí você vai trabalhar nesse processo. Então, é um trabalho que pode ser feito, que você deve fazer e acompanhar tudo isso. Como que esse processo está sendo desenvolvido? Você tem resultado da germinação da semente que você compra? Você tem resultado de como é que está o processo de produção de muda? Quantas germinaram e quantas ao final você tem de fato de muda produzida? Qual está a perda que você tem? É de 10%, é de 20%, é de 50%? Eu já vi relatos aí de perda de 90% de mudas em viveiro. Então, é um processo que precisa ser ajustado para que você consiga ter um resultado adequado. Produção de semente de hortaliça não é tarefa fácil. Então, tem muitos produtores de hortaliça que não produzem a muda. Eles compram uma muda de quem se especializou em produção de muda de hortaliça. Para o quê? Para acelerar o processo e ele se dedicar na parte em que ele consegue estar produzindo com maior qualidade, com maior eficiência. Então, eu preciso entender todo esse caminho para que eu consiga estar produzindo. E necessariamente a propriedade não é o principal para que você comece. Vai ser necessário para o processo? Vai. Mas pode ser o segundo momento e pode haver aí uma parceria entre quem já tem uma propriedade e você que ainda não tem, mas que já desenvolveu um negócio, que já encontrou um nicho para trabalhar. Não é ser um atravessador. É estar participando do negócio e cada um está desenvolvendo uma parte desse negócio. O que é que a maioria dos produtores que estão no campo, que estão lá no dia a dia, sentem falta? Da comercialização. Se você conversar com a maioria dos produtores, o que ele vai trazer é: meu problema é a comercialização, eu não tenho para quem vender. Se eu souber para quem vender, eu aumento o meu plantio, eu vou avançar, vou buscar ter maior produtividade, vou ocupar minha área inteira, mas eu não tenho para quem vender. Para entregar na feira, eu não posso produzir muito porque tem muita concorrência, né? Tem muitas pessoas ali disputando o mesmo espaço, disputando os mesmos clientes. E fica a guerra de preço. Baixa preço aqui, baixa preço ali, para poder conseguir colocar o seu produto no mercado. Então é muito importante que a gente tenha essa clareza, que a gente tenha esse processo aí mapeado, garantido, para que a gente consiga atender a esse cliente e atender a esse mercado. E a expectativa do produtor. O que mais que chegou aqui de pergunta?
E quais são os principais erros que são cometidos no negócio rural? Então eu quero destacar aqui 2 erros assim, que são básicos. A maioria dos produtores cometem esses erros. Primeiro erro, você não sabe qual é o custo de produção que você tem. Segundo erro, eu só vou procurar o mercado depois que eu tenho o produto pronto. E aí eu não sei nem se o mercado quer aquele produto. Eu já vi muitos produtores estarem produzindo, inclusive, vou continuar dando o exemplo do milho. Produziu um milho crioulo e foi entregar para uma pamonharia. E a pamonharia queria uma outra variedade de milho. Então plantou para depois procurar o mercado. E aí o mercado disse, não é essa variedade que eu quero, não é essa variedade que eu estou precisando nesse momento. Isso faz com que a gente tenha dificuldade e aí vai para a guerra de preço. Quando eu sei exatamente o que o mercado quer, eu consigo produzir com essa especialização. E vou conseguir trabalhar. Aí tem algumas pessoas que dizem, mas custo de produção é uma tarefa difícil de fazer, eu não sei fazer meu custo de produção. Custo de produção não é difícil. O que precisa é anotar, ter a prática de anotar tudo que você faz, tudo que você está gastando, que você está investindo naquele processo. E esse é um grande problema. A maioria não tem essa cultura de anotar. Eu não preciso de um aplicativo caro, eu não preciso de uma ferramenta muito cara. Pode ser no caderno mesmo. Você pode anotar na agenda, você pode fazer a gestão dos números. O custo de produção é gestão de número. Eu preciso saber quanto eu investi, eu preciso saber quantas horas foram investidas naquele processo para que ao final eu tenha de fato esse custo de produção. A gente tem conversado muito sobre essa questão do custo de produção, a gestão da propriedade, como eu vou fazer a gestão dos negócios rurais, como eu vou trabalhar esses processos para que a gente consiga ter aí um produto de fato que seja competitivo para o mercado. Um produto que eu consiga colocar no mercado e eu consiga fazer com que ele tenha um resultado importante. Então, é muito importante atentar para essas questões. 2 erros básicos. Não saber o custo de produção e buscar o mercado depois que você já plantou e já está colhendo. Na hora que está a ponto de colher, bota a mão na cabeça para quem que eu vou vender, tá? Então esses são os 2 erros aí que eu considero os principais e que a maioria dos produtores vem aí cometendo para aumentar a lucratividade, para ajustar o seu processo. Se você tem um negócio de sucesso, esses 2 erros precisam ser completamente resolvidos. Tem outras questões aí, outros desafios, mas esses 2 eu não posso ter para que eu tenha um produto e um negócio aí de sucesso, tá bom? Então, vamos lá. O que é que tem mais aqui? Minha terra é pequena, consigo sobreviver dela? Não é o tamanho da terra que vai fazer você ter sucesso ou não. É o negócio que você escolheu. É que tipo de produto você quer produzir. Para a gente pensar em plantar eucalipto, 2 hectares é pouco. Você vai ter uma boa renda até, mas é pouco, não é muito. Mas quando você pensa em produzir hortaliça, 2 hectares de hortaliça é muito. Você pensa em produzir, se especializar em produção de pimenta com 2 hectares, você tem muito trabalho. E tem uma boa rentabilidade. Vou produzir cogumelo, precisa de uma grande área? Não. Vou produzir milho, né, para fazer esse sistema de milho irrigado. Preciso de grandes áreas? Também não. Então, não é o tamanho da área que vai estar dando, né, essa resposta para você, mas é o tipo de negócio que você escolheu que vai fazer com que você tenha esse retorno aí e possa estar tendo um negócio que viabilize, né, todos os custos que você tem e que lhe dê uma renda que você consiga ter uma qualidade de vida com sua família. Então, não é o tamanho da área, não é uma propriedade que vai limitar você tanto de participar do negócio rural, quanto de você também ter a sua renda baseada nesse negócio rural. Mas o negócio que você escolheu. Geire, se eu quiser ter 1 hectare de cacau, é viável eu ter 1 hectare de cacau? Aí eu vou lhe dizer, se você produzir 100 arrobas, ele passa a ser viável. Se você produzir 5 ou 6, não. Então vai depender do quê? Do manejo, da sua dedicação, do que você vai fazer com essa área. Tem áreas de cacau extremamente produtivas. Tem áreas de cacau que estão realmente, vamos dizer, penteadas, né? O produtor tem todo o carinho, tem todo o cuidado. Cada pé de cacau está sendo muito bem cuidado. Isso dá resultado. Isso vai fazer com que ele tenha produtividade. E aí você pega o cacau, você vai vender o cacau no mercado comum? Não. Você vai o quê? Beneficiar esse cacau. Você vai também trabalhar os coprodutos. Você vai trabalhar aí a polpa do cacau, o mel do cacau, o nibs, o chá do cacau. Poucas pessoas sabem, né? Ou já fizeram esse chá do cacau. Então, o que é que eu vou utilizar e o que é que eu vou beneficiar a partir dessa área produtiva que eu tenho? Então, a área pequena,
né? Eu não tenho que olhar para ela como uma área que eu não consiga produzir. É o que é que eu vou fazer nessa área e como eu vou colocar o produto no mercado. Área pequena, eu não posso entregar produto primário. Eu não posso trabalhar só matéria-prima. Eu tenho que agregar valor também a ela para que eu consiga ter um resultado satisfatório, tá? Então, não é o tamanho da área. É o que eu vou fazer com essa área que vai me dar esse resultado positivo ou um resultado que eu não vou ainda conseguir ter uma renda adequada e que eu vou precisar ter uma complementação. Pensar no seu negócio, pensar na sua renda. Como você vai trabalhar dentro da área que você tem, com a especificidade que você tem ali. Qual tipo de solo que você tem? É uma área plana? É uma área que tem declividade? Como é essa área? E que tipo de projeto é mais adequado para ela, tá? E aí você tem que analisar esse potencial da sua área. Qual o potencial e qual a melhor cultura que eu consiga estar tendo uma renda dentro dessa área. Então, essa é uma questão aí que precisa ser bem trabalhada e foi uma das questões aí que chegaram para mim das mais de 140 perguntas, essa foi uma das que mais chegaram. Como que eu vou fazer com uma área pequena? Por onde eu começo um projeto rural? Por que eu tenho que vender tão barato? E por que eu não tenho para quem vender? Tá? Então essas foram questões aí muito repetidas dentro das perguntas que a gente recebeu, que a gente trouxe aqui para conversar, para deixar registrado aqui para vocês essas respostas hoje. Tá? E aí eu vou entrar agora num outro assunto, que é um assunto também muito importante, que a maioria dos produtores precisam atentar. Manejo agrícola. E essa também é uma das perguntas que me chegam muito para mim. Geile, como é que eu faço o manejo agrícola? Que tipo de manejo eu faço? Então, o manejo adequado para você estar fazendo é o manejo que você consegue fazer e que você consegue cuidar do seu solo para que ele cada vez mais ele esteja enriquecido. Vamos pensar numa floresta, vamos pensar numa mata, né? O nosso Criador, ele deixou tudo funcionando em perfeitas condições. Então a gente precisa olhar para essa mata, olhar para essa área e aprender com ela. O que é que acontece em uma área de mata? Quando uma área de mata está estabelecida, ninguém vai lá e coloca um saquinho de adubo. Ninguém vai lá e aplica um veneno porque a formiga está descontrolada. Ninguém vai lá e aplica um veneno porque está com pragas e doenças. Por que isso não acontece? Porque existe um equilíbrio no sistema. Então, esse sistema está equilibrado, o funcionamento está muito bem conduzido. E isso faz com que a gente tenha uma tranquilidade maior para estar trabalhando, porque está tudo em equilíbrio. A ciclagem de nutriente, né? Aí a raiz tira o nutriente do solo, passa pela planta toda, vai para as folhas, a folha amadurece, cai e esse nutriente cicla ali, vai decompor, os micro-organismos decompõem e novamente esse nutriente ele entra no sistema. Então ele fica ciclando ali dentro os nutrientes. Não tem um processo de extração de nutrientes muito grande, como a gente faz no processo agrícola. Existe sim extração de nutrientes, mas existe equilíbrio e existe devolução para o sistema. Gente, está ficando complicado, não estou entendendo. Vamos lá, vamos dividir isso aqui em partes. Primeira coisa é o solo. O solo é um componente vivo. E esse componente vivo precisa estar vivo. E na maioria dos manejos que nós temos feito e que nós temos encontrado no campo, nós estamos matando o solo. Nós estamos matando a microbiota do solo. Nós estamos fazendo com que esses micro-organismos que têm funções importantes num processo equilibrado, eles deixem de existir. E por eles deixarem de existir, eles param de cumprir a função dele. Ah, eu estou tendo um ataque de praga. Primeiro, se você está tendo um ataque de praga, a primeira pergunta que você tem que fazer não é como que eu vou matar a praga. A praga é uma consequência do seu manejo errado. É o que eu estou fazendo errado que eu preciso corrigir para que essa praga não ela saia da minha área. Ela não aconteça aqui porque eu passei a equilibrar o processo. Passei a equilibrar o sistema. Mas o que é que a maioria pensa e pede? Me diz aí qual veneno que eu vou aplicar. Passa a receita aí do veneno que eu vou aplicar. E aí é um dos erros que a gente comete no processo. Quando eu tenho uma praga, uma doença, já é uma consequência. Se eu ficar tratando só da praga, aplicando veneno, eu não resolvo o problema e eu vou agravar o problema ao longo do tempo. Então, são questões extremamente importantes que você precisa atentar. Então, primeiro componente, solo vivo.
Depois, como é que eu vou manejar? Qual a forma que eu vou cuidar dessa planta? Como que eu vou estar trabalhando com essa planta para que eu consiga aí estar fazendo dela um bom resultado, estar fazendo dela um processo que eu consiga multiplicar. Não adianta eu colocar um manejo extremamente complexo em que eu não consiga fazer. Eu preciso ter um manejo em que é possível que eu estar adaptando, é possível estar colocando e que a ano, ciclo a ciclo, eu consiga melhorar. Esse ano eu não consigo fazer muita aplicação de matéria orgânica, mas eu vou reduzir o uso do herbicida. Eu vou começar a redução do herbicida, porque a maioria utiliza muito herbicida. Eu aplico 6 vezes o herbicida no ano. Vamos começar a reduzir para 4, vamos reduzir para 3, para 2, até eu conseguir fazer um manejo que eu consiga fazer essa substituição. Então, são processos que precisam começar a serem trabalhados para que você tenha essa condição. Se eu tirar o herbicida toda uma vez, vai sentir muito e eu posso não estar preparado para estar atendendo, conseguir fazer aquele manejo. Então, eu preciso fazer uma retirada gradativa também. Então, se eu conseguir tirar de uma vez, ótimo, melhor dos mundos. Mas se eu não conseguir, vamos buscar fazer uma retirada gradativa, mas é importante que eu tenha essa decisão de estar tirando esse processo do sistema para não continuar matando o meu solo. E começar um processo em que eu consiga fazer com que esse solo esteja vivo, que eu consiga preparar esse solo para que ele consiga estar pronto para o futuro e ele possa aumentar a produtividade. Cuidar da planta. Como é que eu vou cuidar dela? E muitas vezes eu preciso fazer no início desse processo de equilíbrio, porque eu desequilibrei o meu solo. A maioria das áreas elas estão desequilibradas. E para que você comece a fazer esse processo de equilibrar, é importante que você tenha aí a questão da como que você vai montar todo esse programa de manejo. Como você vai fazer esse manejo para que você tenha, na época certa, as atividades e que vão potencializar o desenvolvimento daquela planta. Tem plantas que você precisa de 30, 40 dias, você tem que ter um tipo de manejo específico para ela. E se você não fizer, vai comprometer a produtividade na frente. Tem que plantar e tem que podar. Se eu não fizer a poda no momento certo, a arquitetura daquela planta vai ser comprometida para o resto da vida dela. Então, é importante ter clareza desses processos e da cultura que você está trabalhando para que você consiga estar fazendo esse manejo, fazendo esses tratos culturais desse processo, dentro desse momento aí em que a planta está acontecendo. É necessário para aquela variedade, para aquela espécie, e a gente poder atender da forma mais adequada possível para que a produtividade possa se expressar no futuro. O fruto é a consequência de todo o trabalho que foi feito. Do solo estar vivo, do solo estar funcionando e os nutrientes estarem disponíveis para a planta, da planta estar sadia, estar crescendo, estar se desenvolvendo e estar ciclando ali o nutriente e ela vai entregar o fruto no futuro, com uma consequência de tudo que aconteceu com ela. Então, é importante trabalhar esse processo. E a gente vem trabalhando uma metodologia agora que é os 5 elementos da produtividade. Nós estamos ampliando um pouco a metodologia que era utilizada aí pela maioria dos técnicos, em que pensava em trio da produtividade. Eu tenho o trio da produtividade, atentava para esse processo e a gente ampliou um pouco mais esse processo. Por quê? O trio da produtividade funciona? Funciona. É necessário atentar para ele. Mas a gente precisa também ampliar esse olhar, porque tem outros pontos que são fundamentais no manejo hoje. O manejo convencional que trabalha o trio da produtividade já saiu de uma produtividade X e chegou na produtividade Y. Mas alguns pararam, estagnaram ou regrediram. Por quê? Porque esse manejo sozinho ele não se sustenta. Se eu não atentar para estar colocando aí o solo como componente vivo, para ter esse olhar para o solo e trabalhar o solo, e se eu não pensar num programa de nutrição de solo e planta associado a espaçamento, associado aos tratos culturais, associado à variedade que eu estou trabalhando, o material propagativo, eu não vou conseguir estar tendo aí um resultado no final que se mantenha e continue em crescimento, continue aumentando a produtividade. Então, para que eu tenha sustentabilidade no processo, para que eu consiga ter um produto sendo a cada ano melhorado e trabalhado, é necessário que eu pense nesses 5 elementos da produtividade. Tá? Então, é um processo que a gente tem ampliado. Nós vamos estar no domingo agora, dia 11 de julho, fazendo uma live no YouTube, trazendo mais informações sobre os 5 elementos da produtividade. Você é nosso convidado, se quiser aprender um pouco mais sobre isso, o que é que a gente tem feito, os resultados que a gente vem alcançando,
você está convidado a estar com a gente aí na quinta-feira, aí às 17 horas, onde a gente vai explorar um pouco mais esses 5 elementos da produtividade. Temos muito a crescer do ponto de vista de produtividade no Brasil, em várias culturas, né? Tem culturas que estão conseguindo ter recorde de produtividade para alguns produtores, para outros não, mas é muito importante que a gente pense em como é que a gente vai estar trabalhando aí essa produtividade, como é que a gente avança com todo esse processo, como que a gente trabalha para conseguir melhorar a produtividade. É possível e temos aí uma linha de crescimento aí muito grande a ser explorada, vai depender de cada produtor, vai depender de cada um aí participar desse processo, tá bom? Tem um convite aqui, eu vou aceitar, acho que o Vadson está querendo que... Vamos lá, vamos conversar um pouco. Conseguiram entrar? Ainda não. Então, produtividade é um tema que é necessário todo mundo pensar e todo mundo estar trabalhando. É fundamental que a gente avance com isso para que a gente consiga estar tendo lucratividade também. Então, produtividade, custo de produção, vai lhe trabalhar esses dois pontos vai lhe ajudar a você conseguir alcançar aí uma boa produtividade ao final, né, de todo o trabalho que você tem. Porque o que importa hoje vai ser também o que é que vai ficar aí de recurso para o agricultor, ele participar dessa lucratividade. Eu preciso ter lucro ao final do ano. O que o produtor quer ao final do ano é apurar, né, o que ele fez ali naquela propriedade e ver que ele não empatou o dinheiro e ver que ele está conseguindo ter um resultado positivo, conseguindo ter aí um resultado que vale a pena, né? Todo o esforço, toda a dedicação que está sendo feita dentro daquele processo produtivo, ao final do ano, foi positiva, foi lucrativa. Então, é importante atentar para esses pontos. E a produtividade tem sido muito baixa. Várias culturas estão com produtividade muito baixa, o produtor com produtividade baixa, muitas vezes ele não sabe nem qual é a produtividade dele, nem qual é o custo de produção. Então, são dois pontos aí fundamentais para serem resolvidos. Preciso tirar esses erros do meu processo produtivo, preciso que esses erros não estejam acontecendo no meu negócio. E a gente está aqui para ajudar você a estar avançando e tirando esses erros. Como você pode fazer isso? Você pode trabalhar o custo de produção, você pode melhorar seu custo de produção e a gente vai estar aqui abordando esses temas nos nossos encontros, tanto aqui no Projeto 557, como também nos nossos encontros do Futuro Rural, nas terças-feiras, às 19h29. E você é convidado a participar desse processo, tá? Então, para a gente poder estar finalizando aqui o nosso bate-papo de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre a jornada do empreendedor rural. Essa semana a gente está fazendo aí a jornada, nós já tivemos 2 aulas, hoje a gente vai ter a terceira aula da jornada. É importante que você, se você ainda não assistiu, se você ainda não participou, ela está disponível até domingo, e hoje a gente vai ter a nossa última aula, onde a gente vai fechar os 7 passos aí para que você seja um empreendedor rural de sucesso. A gente tem feito também um material específico, um material de apoio para que você participe dessa jornada e que você possa estar preenchendo esses exercícios para que você chegue ao seu resultado final, para que você encontre esse resultado e saiba aonde você está relacionado a todos esses passos e onde você vai precisar investir, onde você vai precisar trabalhar para que você consiga avançar em todos esses pontos e consiga alcançar o seu sucesso. É um trabalho longo, né? Jornada não é uma questão que você faz rápido, é longo o caminho, mas é um caminho possível. Não é um sonho ou um delírio. E esse sonho, você pode ter esse sonho e você pode trabalhar esse sonho, você pode planejar para que esse sonho possa estar acontecendo aí junto com você, né? Materializando esse sonho. Então, participe com a gente. Hoje à noite a gente vai estar na aula 3. E se você não assistiu às outras aulas também, elas ainda estão disponíveis aí até domingo, você pode participar com a gente. Também tem uma pesquisa que a gente está fazendo e você pode estar participando dessa pesquisa, trazendo as suas dúvidas, para que a gente possa trazer as respostas aqui no projeto 557, onde a gente hoje respondeu algumas dessas perguntas, respondemos aí algumas informações que já chegaram para a gente vai continuar respondendo a essas perguntas aqui, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui hoje, um abraço e até a próxima.